Boa noite, gente. Então, boa noite, André. Boa noite, então. Boa Vamos noite, iniciar Christian. Boa noite, pessoal. nossa última live, né? Última discussão. Para finalizar agora, a gente pode falar tudo. Pode não, como diz aqui no Nordeste, não se acanhe. Fale tudo. Fale tudo de spoiler. Não escondam nada. Então, nas outras lives, a gente ficava um pouco limitado, porque não queria falar coisas que a gente leu na frente. Então, aqui pode falar tudo, do início ao fim, não tem problema. Até porque a última live não tem motivo de estar escondendo as coisas, né? Mas, enfim, antes de iniciar, de fato, a discussão, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Como eu disse a vocês, muitos livros, até falei hoje na live mais cedo, em Medeia, muitos livros, e não só livros, mas obras, como música, aquelas antigas, clássicas, elas se viram como base para muitas obras hoje, né? Sobretudo o Thomas Mann, que adorava música, e ele utilizou a música, esse amor que ele tinha pela música clássica, para construir aí um livro chamado Doutor Fausto. Não também, seguindo essa mesma esteira, os Buddenbrook também tem essa vertente da música, porque Thomas Mann, que é Thomas Mann, não iria deixar isso de fora. A gente viu isso no Hano, né, que tem aquele sentimento pela música, ele é muito apegado à música. Aí hoje à tarde, logo depois que terminou minha ideia, eu fui dar uma lida no pós-fácil. E o pós-fácil me deixou, assim, com tudo mais claro, no sentido dessa questão da música, que ele fala sobre os ritmos da música e a vida de Rano. Mais para frente eu vou lendo trechos que a gente vai entender. Mas Thomas Mann se baseou muito nessa vertente da vida de Rano e a música através de Wagner. Wagner, aquele autor e compositor alemão que era um dos favoritos do Thomas Mann. E uma das obras que o Thomas Mann cita aqui no livro, né, como a história do próprio Rano, vem de uma música, de uma sinfonia do Wagner, que se chama O Anel de Nibelungo, que foi lançada aqui no Brasil, pela Pipoca Nanquim, adaptado para o quadrinho, essa sinfonia, ó, que é O Anel de Nibelungo, que é esse aqui, ó, tá aqui, ó, Richard Wagner, que é um super clássico da ópera alemã. Então, tem toda essa vertente alemã aqui. Mas, enfim, que tragédia, gente. Que tragédia. Que fim foi esse? Eu fiquei, assim, bastante... Assim, a gente já vai, ao longo da leitura, a gente já vai meio que tendo algumas premonições, né, do que iria acontecer. E, de fato, o fim de uma, com muitas aspas, de uma dinastia, de uma família, né? E a gente percebeu isso desde o início. Ali, parece que a gente viu o apogeu um pouco mascarado naquele jantar no início, que o Thomas Mann parece que coloca de propósito os detalhes para mostrar o quanto a família tinha grana, né, tinha dinheiro, mas ao longo do texto, ao longo do livro, a gente começou a ver, de fato, a decadência dessa família, com diversos aspectos. Eu não sei se vocês perceberam que o Mann não joga tudo de uma vez, ele vai jogando elementos. Elementos esses na própria genética da família. Eu não sei se vocês perceberam que alguns dos familiares apareceram com algumas doenças, algumas limitações, então foram adoecendo, outros foram morrendo, e a gente percebeu a decadência através dessa questão hereditária, teoricamente. Outra decadência na questão mesmo física, a estrutura da casa, eles não ligavam tal luzes, eles já não faziam esses jantares, eles já não se comportavam com determinada cortesia, como era antes, a questão de se relacionar com os vizinhos, com outras pessoas. Então, tudo isso vai gerando decadência. Aí, qual era a solução? Casamento. Um casamento oportuno em que essas pessoas, que esses pretendentes, tivessem grana, tivesse algum dinheiro, tivesse algum status para alavancar um pouco a família, porque eles sempre citavam outras famílias que eram boas, enfim. E é isso. O que, é que vocês acharam desse desfecho? Janaína, comece. Então,
Justamente onde eu queria puxar o fio do raciocínio que eu tive no final com a Clotilde. Por Tinha quê? que ser, né, Simone? Depois que eu terminei o livro, assim, eu fiquei um tempo digerindo, né? Dá bastante reflexão. E eu estava pensando muito na Clotilde, no que ela passa o livro inteiro fazendo. E, no fim das contas, eu entendi, pelo menos dessa forma, que o livro é um livro que fala sobre fome. É uma família que tem de tudo, a eles não falta nada, mas eles têm fome o tempo inteiro. Eles têm fome de riqueza, de poder, de status. E a Clotilde, ela é como a gente, ela é o espectador, ela é o leitor da história daquela família ali. Como ela não pode viver a vida junto com eles, porque ela não opina em nada, ela não participa de nada, ela é apenas uma espectadora. Então, a forma dela participar é comer. A forma que ela tem para participar dessa fome é a fome física. Então, ela come o tempo inteiro. Quanto mais eles comem, entre aspas, mais ela come também. E o livro ele vai permeando esse assunto da fome o tempo inteiro. Ele começa com um banquete, onde ele fala, usa a comida para mostrar o status e a riqueza daquela família. E ao longo do livro, nós temos um médico que ele só receita dietas, né? E no final nós vamos tendo os patriarcas que ficam com problema digestivo, é, morrem por causa de dente, né? E até chegar no final, que é o Rano, que ele vai perdendo os dentes, pouco a pouco, até que chega um ponto que é como se o Thomas Mann falasse: a partir daqui essa família não come mais, acabou. Ele perdeu os dentes. Então, para mim ficou isso. E assim, no final das contas, eles se achavam tão melhores que todo mundo, que enquanto eles iam naquela fome, tentando é, subir cada vez mais, eles não percebiam que atrás vinha gente que tinha fome, assim como eles. E essas pessoas foram tirando pedacinhos aqui e ali. Vieram os maridos da Tony, que foram tirando pedacinhos das coisas que eles tinham. O marido da Clara, o marido da, da Elizabeth, a filha da Tony, né? Então, essas pessoas foram, de certa forma, lapidando também esse patrimônio até o dia que não sobrou mais nada. Mas eu acho que permeia muito esse assunto da fome, assim. Essa questão do dente que você tocou, perfeito, porque o dente, ele mostra de fato a decadência. A perda do dente é a decadência. Eu acho que uma das figuras assim que mais expressa isso, não sei se vocês já leram, mas eu não vou tocar nos detalhes, tá? Não é spoiler. Mas há um livro muito famoso chamado Os Miseráveis que tem um trecho em que há perdas de dente. Quem for ler ou quem estiver lendo vai perceber que é uma das formas que caracterizam a decadência. É uma das coisas que mais. Porque, assim, eu digo que caracteriza a decadência. E alguns críticos também falam sobre a perda da dignidade também e diversas outras características. Porque, assim, você já vendeu tudo do corpo, você já deu tudo do corpo, você já vendeu os seus bens, e a única coisa que resta são os dentes. Muitas pessoas antigamente compravam os dentes para fazer próteses, outras coisas, alguns utensílios. Então, a perda do dente, a venda, que você arranca o próprio dente ou perde os dentes, é uma coisa muito simbólica, porque você está perdendo o seu brilho. O sorriso é um brilho. O sorriso, muitas vezes, é sua identidade. Ou quando você faz a sua expressão de sorrir, você mostra, se você estiver desdentado, você mostra desleixo, você mostra pobreza, você mostra, às vezes, doença, e inúmeras outras coisas. É a falta da dignidade, a despersonificação da figura humana. Então, quando mostra isso, a perda do dente, é assim, algo eu achei genial. E porque assim, né, o Thomas Mann repete aqui nesse romance a mesma coisa que o Victor Hugo fez lá atrás com Os Miseráveis, né? Enfim. Até o Rano se choca quando vê que a avó, quando morre, parece que ficou sem os dentes, né?
Porque é algo que descaracteriza uma pessoa. A pessoa ascendente meio que perde um pouco da identidade, fica algo estranho, fica amorfo, como dizem, né? Então, leva tudo isso para essas características. Enfim. E aí, Larissa, o que você achou desse final? Você que acabou de ler. Não, então ainda estou digerindo um pouco, eu acabei de acabar a leitura e eu imaginei, né? O próprio título do livro fala na decadência de uma família. Eu imaginei, na verdade, que a decadência financeira seria maior. Eu acho que, mesmo no final, eles ainda viviam com um certo conforto, né? Ainda tinham meios de subsistir. Então, mas eu também não imaginei que fosse ser tão trágico esse final, que as mortes fossem ser tão doridas, né? E tão sofridas, tanto da mãe, né? Da Consuleza, quanto do próprio senador, e do Rano também, né? Que ele nem... Eu achei interessante também a forma dele narrar a morte do Rano, que foi diferente de todos os outros, né? Ele não cita o nome do Rano, ele não fala dele, ele fala como se estivesse discorrendo um diagnóstico e de como é uma pessoa, um paciente que sofre da doença. Então, eu achei que deixou tudo mais sensível, tudo muito mais dolorido de nós leitores lendo, né, essa passagem. Mas eu gostei, Cris, gostei muito do final, achei muito bonito, adorei esse livro, muito legal. Tem um momento aqui sobre o Rano que eu quero ler para vocês. Inclusive, tem uma parte da Clotilde aqui no final sobre a comilança. Aí, é bem bacana. Deixa eu ler aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Que eu falei para vocês sobre o Anel de Nibelungo, que é essa obra aqui, do Wagner. Que página tá, Cris, que você vai ler? Aqui, daqueles finais, 685, do pós-fácil. Tem uma parte aqui que eu vou iniciar daqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, semelhantes alusões à tetralogia O Anel de Nibelungo há várias. Ó, o motivo principal do declínio de uma dinastia, o começo da trama com celebração na Casa Nova, lembram lá no início? Os adversários com traços sinistros, a família dos correspondentes vitoriosos se chama Hangestrom. Não sei pronunciar. E aí ele diz aqui que do anel, ele diz assim, Hang é o expoente das forças escuras no livro, na obra do Wagner. Ele está fazendo aqui comparação com a obra de Wagner. Aí ele diz aqui, logo mais à frente, assim, ó, Thomas Mann, ele diz assim, a paradoxal ordem da produção cronológica inversa do final para o começo também podia ser equiparada com o Anel de Nibelungo. A morte de um personagem lá com a morte do Rano Buddenbrook. Corresponde aos núcleos iniciais para o desenvolvimento dos épicos. Ou seja, ele está dizendo aqui, o crítico, que essa história poderia ser o contrário, poderia começar com a morte do Rano. Não finaliza com a morte dele, poderia ser o contrário, e começar a história de trás para frente. Porque aí também poderia contar a história pelo uma ótica inversa, que seria também interessante. E aí, mais à frente, ele diz assim, ó, deixa eu pegar aqui, ó, para Mann, porém, esse recurso, junto com a ironia, iria ser um elemento distintivo que ele cultivaria em toda a sua obra, o apetite constante da pobre Clotilde. Aí, o estalido de beijos, os achaques de Christian, além de hilários, são elementos que criam unidade por meio de estilo numa obra imensa em que a ação em si e os personagens são, no fundo, contingentes incoerentes. Uma coisa que ele também diz aqui é a questão da casa, né? Os personagens, eles não são muito... vocês percebam que não há um personagem principal. Eles focam no personagem principal, o Man, aqui. Ele vai focar na casa em si, ele vai começar a delinear a casa, ele coloca em alguma parte do romance a casa como sendo um protagonista.
porque a casa mostra muito na decadência. A gente viu isso, não sei se vocês chegaram a ler, Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, onde ele coloca a casa como protagonista, e não os personagens em si. Claro que tem vários núcleos que a gente dá a entender que algum personagem é um personagem principal, mas no fim das contas, nenhum personagem ali é principal. Aqui, nos Buddenbrook, eu não vejo como Hanno, como Christian, como Thomas, como a própria Clotilde, um personagem principal. Eu vejo aqui como diversos, como se fosse o conjunto. Talvez o personagem principal fosse o nome da família, a família em si. Ou outro elemento, a casa. Enfim, então ele traz esse elemento. Aí outra coisa que eu achei bem interessante, que o crítico aqui traz, sobre a questão da... Ó, ele diz aqui, ó, de acordo com alguns críticos, a sequência das gerações na sua vida intelectual corresponde ao modelo das etapas da sequência de Schopenhauer. Porque aqui o romance e principalmente esse aqui, o Thomas Mann foca muito nas histórias do Schopenhauer. Schopenhauer, ele era muito no sentido da morte, algo mais lúgubre, mais decadência, então ele focava muito nisso, mas ao mesmo tempo na arte. E aí, claro, Schopenhauer fez muitos, podemos dizer, muitas pessoas se espelharam no Schopenhauer, e o próprio Thomas Mann era muito fã das obras dele, né? Aí ele continuando, dizendo aqui, ele diz assim, ingenuidade, ele diz características do nome de cada um. O Johann, ingenuidade, religiosidade, o Jean, filosofia, Thomas, arte, Hanno. E quando esse último diz arte, o Hanno, para mim foi um ponto alto, porque a gente percebeu claramente que o Hanno, ele era voltado para as artes. E, inclusive, aqui no pós-fácil, o autor fala que o Hanno é o mais próximo de Thomas Mann. Se você quer ver uma característica muito forte, porque como dizem que esse é um romance mais autobiográfico do autor, esse mostra claramente que o Hanno é o mais próximo, porque o Hanno tem ligações com a filosofia, a literatura, a música, ele é mais fechado, então puxa muito para o lado da característica do próprio Thomas Mann. Oi, Larissa. Você falou que o Hanno é ligado à arte, eu lembrei da passagem do capítulo que fala do dia dele, né, o dia do Hanno, e a quantidade de referência que tem nessa parte, né, fala do Ovídio, de Metamorfose, fala do Heine, fala do Edgar Allan Poe, que o amigo está lendo, então é muita literatura ali naquele único dia que ele viveu, né, então é muito, muito legal essa interpretação mesmo, de que ele representa a arte nessa família, nessa história, né? E ainda tem um trecho que eu achei bem revelador, que ele diz aqui, ó, seguindo nesse mesmo sentido do Schopenhauer, diz assim, os Buddenbrook permanecem mais fiel a Schopenhauer e a Wagner do que a Nietzsche, porque muitos falam sobre, comparam muito as obras do Thomas Mann com Nietzsche. Aí diz assim, que propagou uma saída mais de decadência civilizatória à burguesia. Personagens que encarnam essa visão não são nem os Buddenbrook, nem os vitoriosos Hangstrom, que, apesar da sua atual prosperidade, somente repetem um ciclo eterno da ascensão e queda das famílias. É interessante isso, porque eles falam muito, aqui esse autor desse pós-fácil, ele compara muito, ele faz muita comparação com essa família vitoriosa. E aí ele diz outro ponto alto, que nesse período em que se passa essa história, tinha uma ascensão industrial enorme na Alemanha, sobretudo na região ali, onde se passa essa história, que é basicamente Lübeck, que é a cidade onde o Thomas Mann nasceu e viveu. Então, tinha uma ascensão da indústria, uma ascensão da próprio formato da economia, de como emprestar dinheiro, de como usar dinheiro. Então, tinha muito disso. E aí, os Buddenbrook não souberam fazer as coisas nessa nova modernidade, né? Nesse novo momento, nessa nova etapa da vida em que as coisas estavam modernizando. Eles estavam com o pensamento muito no passado, tanto que aqui também tem essa ligação
com a casa e o comércio deles interligados, como se fosse uma coisa só. E essa questão familiar, né, essa questão de uma empresa familiar, ela estava em decadência nesse período. As pessoas tinham que abrir as suas empresas para um comércio maior. Então, quando estava muito ligado à família, tinha diversas opiniões e se enfraquecia o comércio. E aí, as gerações futuras não tinham o mesmo pensamento do progenitor ali, do patriarca, que deu origem a tudo isso. Isso a gente viu claramente aqui nos Buddenbrook. Por enquanto, essas minhas colocações, mas tem outras ainda que eu não sei se vocês lembram também, eu falei no passado, na live passada, sobre o antissemitismo, e aí eu achei um trecho bem bacana. E aí, Simone, o que é que você achou desse final? Bom, a morte do Rano, né, como a Larissa falou, né, eu achei muito, muito delicada, muito sofrida, né? Mas eu sempre fiquei pensando não. Eu lembro quando o Rano falou, quando começaram a falar dos problemas de dentição dele, né? Isso ele tinha desde pequeno, e também numa hora foi citado que o machucado dele não sarava rápido. Isso foi uma situação uma vez só. Então, assim, o Rano era um menino doente que talvez naquela época eles não se aperceberam disso. Agora, isso daí, o Rano doente também pode significar, né, a decadência, quer dizer, o último descendente realmente sucumbindo fisicamente, né? Eu não achei que os personagens foram muito bem aprofundados. Eu esperava mais sabe? Esperava mesmo. Agora, também. É uma percepção minha, entendeu? Eu fiquei muito, assim, percebendo a parte social e histórica, né? Do que ia acontecendo, daquela modificação social, econômica, e que muitas famílias também foram sucumbindo, né? Aquele modo de vida ele foi acabando, né? E eles não se apercebiam disso. Então, eles continuavam naquele luxo e naquela vida pomposa, né? Nem o Christian, por exemplo, que foi sempre um personagem conturbado, nunca falaram muito dele. Eu não sei se vocês podem trazer alguma coisa. Para mim, sempre ficou um cara doente. Sempre que ele aparecia, era um cara doente. Mas, sabe, não sei, não aprofundou muito, né? A Tônia é aquela coisa, ela se casou para atender, porque ela leu naquele livro, né, o relato do pai, e ela casou a primeira vez para atender o pai, depois a outra para aquele alemão lá, que ela também tinha um problema social em não ser casada, né? E eu acho que ela se casou 2 vezes, não é isso? Ou mais uma, 2 vezes só, né? Acho que foram 2, Então, a Tony é aquela coisa, mas eu não sentia, assim, sabe, eu esperava, mas aí é uma expectativa minha. Esperava uns personagens mais, sabe, mais profundos, que a gente pudesse, sei lá... Especialmente a Tony, né? Ela podia ter sido muito melhor trabalhada, né? Eu achei que ela ia crescer no decorrer do livro, né? Porque ela tinha tudo, uma personalidade forte, né? Ela tinha tudo para crescer, mas ficou parada. Também não entendi também. Ele pincela, né? Eu acho que os personagens, né? Para mim, a parte mais bonita do livro, que eu acho que eu não vou esquecer, é quando o Rano passa uma régua no livro, faz um traço no livro, que o pai vem e dá uma bronca e fala, não, eu falo, mas eu pensei que eu fosse o último, né? Então, aí o Manja, para mim, eu falei, bom, ele vai ser o último,
Então, já sabemos qual é o final do livro, só precisa saber como ele vai terminar. Eu tinha uma esperança que ele fosse ser um pianista, né? Mas não deu para ele morreu, né? Agora, eu estou contente de ter lido o meu primeiro Thomas Mann, né? Inteiro, que A Montanha eu não li. E agora vou para outros, né? Vamos ver. Simone, você falou uma coisa bem interessante aí, que os personagens não foram muito aprofundados. Para mim, Não, para mim também, eu tive essa percepção, porque eu já li A Montanha Mágica e também já li Morte em Veneza. Principalmente A Montanha Mágica, quem já leu aqui sabe muito bem que o Thomas Mann aprofunda tanto na vida daquele Hans, que eu fiquei impressionado que ele só faltou virar o personagem ao avesso, né? É incrível, é incrível. Você consegue ver até a alma do personagem, que o personagem pensa. Eu acho maravilhoso. E eu achei estranho ele não aprofundar aqui. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, será que isso não foi de propósito? Porque aqui tem um trecho nesse pós-fácil. O pós-fácil hoje me clareou bastante minha mente. Vocês leiam esse pós-fácil. Tá maravilhoso. Aí ele diz assim, ó, a economia, as posses quantificadas da empresa são, sem dúvida, um dos temas centrais do romance. Ou seja, quando eu li isso aqui, Simone, eu disse, pronto, está explicado. Ele não aprofundou os personagens de propósito, porque ele queria focar na decadência e não nos personagens. Na decadência então, social, na decadência da estrutura. Eu acho que ele queria focar numa estrutura falida. É tanto que no pós-fácil, sabe o que ele diz? Que é um modelo que já vem desde a Idade Média. E que eles não conseguiram, a família Buddenbrook não conseguiu lidar com a modernidade, porque como estava a ascensão da indústria na Alemanha, no início dos anos de 1900, aquele todo mundo empolgado com a Revolução Industrial, aquela coisa toda. Então, é bem isso. Quando eu li esse trecho, eu disse, pronto, é isso. Quem quer falar, Janaína? Eu tinha levantado a mão, mas só uma coisa, a Jana levantou aquele negócio dos grãos, né? Foi você que levantou que teve um granizo que ele comentou numa outra... Eu tinha entendido que o golpe da Fazenda Poppenrade, acho que é esse o nome, eu tinha entendido que tinha sido porque o Thomas não conseguiu vender os grãos, mas aí um outro rapaz sinalizou lá, que eu não vou lembrar o nome dele, desculpa, ele falou que dessa parte do granizo, que a colheita foi perdida. Eu acho que ele leu na versão Companhia das Letras, ou estou enganada? Nem sei se tem o Dan Brooks na Companhia. Posso estar falando besteira. Esquece. Oi, Valéria. Oi. Eu não percebi isso, eu estava até vendo as discussões no grupo, eu não percebi esse negócio a respeito da colheita lá, da fazenda, que ele explica isso muito bem. Né? Eu não entendi, na verdade, direito o que aconteceu. Não acho que o livro explique isso dessa forma. Né? Até porque eu acho que isso não é um ponto central. O ponto central ali é um pouco quando acontece aquilo tudo dele comprar, né, a colheita no pé do homem lá, que depois se mata. Eu acho que eu acho que o objetivo ali nem era isso, era mostrar meio que um ponto de virada do Thomas, assim, né? Porque ele tinha um estilo de trabalhar, um estilo de comércio, e ele muda um pouco o estilo de como que era muito tradicional, né, muito respeitava muito as regras e tudo, e ali, quando ele dá tipo esse golpe, assim, é como se ele meio que fizesse uma coisa um pouco fora dos padrões, que não é adequado para ele, porque o Thomas ele é todo dentro do padrão, né? Ele tem um padrão, ele não sai do padrão. E com relação a esse negócio dos personagens, eu acho que é um pouco isso que, quando eu li o pós-fácil, eu também entendi que o objetivo não era esse aprofundamento nos personagens, porque o personagem é a família. Para mim, o personagem é a família, aquele contexto histórico é muito mais o personagem. Talvez muito mais a casa. A casa é muito mais personagem do que os
os personagens em si. E, na verdade, é porque conta a história da família e dessa decadência através de 3 personagens, ou 4, que ali, para mim, que é o foco, que é a Toni, o Thomas, o Christian e o Hanno, porque os outros personagens, eles só passam, né? Inclusive, tem personagens super interessantes que a gente fica querendo conhecer na história que a gente não conhece. Uma delas é a Gerda. Qual que é a função dessa mulher? Como que essa mulher, como é que é esse casamento? É uma coisa super estranha. Então, eu acho que esse negócio da colheita, eu acho que foi mais para mostrar isso, uma forma de mudança de atuação do Thomas no comércio. Eu realmente não percebi, não saberia nem dizer o que aconteceu com a colheita ali. E também isso não foi fator predisponente, né? A decadência já iria acontecer independente disso, independente de ter perdido isso ou não. Né? Antes de passar aqui para a Janaína, só para complementar a Valéria, aqui essa questão da casa é bem evidente aqui no pós-fácil, que ele diz assim, ó, o casarão inaugura na primeira parte do romance, simboliza fisicamente o lugar em que a família ocupa na sociedade. No caso, o segmento superior da burguesia da cidade, que ao mesmo tempo se apresenta como o Estado, república, quase autônomo. Aí, aqui embaixo, só complementando, ele diz assim, o fim da casa Brodenbrook coincide com a morte do seu chefe, Thomas, o de seu herdeiro masculino, Johann. Paralelamente ao declínio da vitalidade dos integrantes da família, ocorre a diminuição do lucro e da riqueza. Com efeito, ambos parecem indissociavelmente conjugados. Como isso corrobora de fato com o que Valéria fala, porque de fato como se os personagens que são citados aqui, eles não fossem de certa forma o protagonista. O protagonista aqui, talvez seja a estrutura que está falida, a casa, enfim, o conjunto, e não uma pessoa. Apesar de ter alguns, como Valéria falou, que são citados ali, eu achei isso interessante. Oi, Janaína. Oi. Primeiro, essa questão que vocês estavam comentando, né, de não ter aprofundado os personagens, eu concordo com aquela visão de vocês de que o personagem principal é a família. E realmente, o livro, quando ele começa com os antepassados do Hanno, ele mostra que eram homens que estavam naquele mesmo ramo, mas que eram pessoas despreocupadas, alegres, cheias de amigos, como uma criança. E ao longo do livro, esse personagem família, ele vai crescendo, ele vai tomando o jeito de adulto, como o Thomas, que fica super preocupado em sustentar os parentes, em como ele vai fazer para conseguir fechar os negócios e prosperar. Então, são preocupações de adulto. E o final do livro, curiosamente, que vem com o mais jovem, que é o Hanno, seria a velhice, os dentes caindo, doenças, até que chega ao fim da vida. Então, é como se a história da família fosse realmente a família, fosse uma pessoa, uma unidade, né? Não são indivíduos. E essa questão de Operade, para mim, o papel disso no livro foi mostrar que o Thomas ele estava tão estressado que, na verdade, assim, o estresse dele era até descabido, porque ele não estava numa dificuldade financeira tão grande assim, mas a ansiedade dele era tanta que essa perda da colheita, apesar de não ter representado um prejuízo fatal, ele se sentiu muito, muito mal, muito abalado psicologicamente com isso. Então, eu acho que era para mostrar o peso que ele levava nos ombros também, de não conseguir, de achar que não ia dar conta, né? E a questão da Pomperade foi porque o que a gente entendeu ali na discussão foi que o senhor Meibum estava falindo e ele precisava muito de dinheiro, então foi quase, essa venda da colheita no pé foi quase como um empréstimo. O Thomas deu o dinheiro para ele e ele daria os grãos em garantia por esse dinheiro. Só que com o granizo, até na festa acho que de 100 anos da fábrica da firma Buddenbrook, o Thomas recebe, ele estava naquela expectativa da colheita, e aí ele recebe o telegrama falando que o granizo arrasou com tudo.
Então, por isso que ele ficou muito abalado, e o senhor Meibun acabou se matando porque ele não teria como pagar esse empréstimo se ele tinha perdido toda a colheita. Então, vendo que não daria conta, ele se suicidou. Desculpa, não pode falar essa palavra. Ele foi isso. Não tá online não, só é aqui. Bota uma censura. Quem é, Simone? Então, esse negócio esse negócio, aquela alternativa que ele considerou, né, para comprar os grãos, eu lembro que ele estava numa noite muito tumultuada no escritório, né, pensando, ele estava super agoniado, porque ele tinha uma percepção de que as coisas não iam dar certo, né? Eles não estavam numa situação crítica, mas ele sempre estava citando, olha, a situação não está boa, a situação não está boa. Quando vem a Toni, né, e joga aquele negócio também, aquilo, de repente aparece ela, aparece o cara querendo vender os grãos, e você nem sabe de onde veio, mas parece que ela tinha ido passar férias na casa dele. Aí ela falou e foi embora. Eu acho que o que ela despertou nele foi assim uma tentativa de inovar, né? Alguma coisa que depois ele ficou pensando, poxa, mas por que não, né? Ele estava num determinado contexto do negócio, aquilo era novo. Mas aí que está, ele tentou um negócio novo, mas ele não analisou os riscos, né? Que ele poderia ter analisado no negócio dele. Então, foi uma tentativa, assim, meio irracional, de partir para algo novo. E quando não deu certo, aí foi complicado, porque ele já não estava bem financeiramente, estava envelhecendo, e essa nova tentativa não ter dado certo realmente fez com que a energia dele fosse caindo cada vez mais, e a família tendo que sustentar toda a família, né? Aí depois apareceu o cunhado, não, o filho, o cunhado, o genro da Toni, que foi preso, que teve problema, que ela teve que mudar, e aí a Toni também apareceu decorando a casa, né, mudando. A Toni sempre teve uma coisa muito engraçada. Ela, mesmo estando numa situação difícil, ela sempre quis decorar, ela sempre quis comprar enxoval, né? Então, assim, é sempre fazer a própria casa do Thomas, ela que decorou, eles foram viajar. Então, ela é um personagem, assim, que, tudo bem, né? Ela era muito inteligente, né? Sabia das dificuldades, mas ela não conseguia sair daquele papel feminino de que tudo tem que ser lindo, maravilhoso, né? E no final, a cena final, só tem mulheres, né? Todos os homens sucumbiram e ficaram só as mulheres, muito sem saber, muito querendo ficar unidas, né, para continuar a família, né? Mas não tinha homens, não tinha o gênero masculino para reproduzir, para continuar, né, fisicamente a família. Então, eu acho que aquela mesa de mulheres, ela mostra, sim, realmente o fim. Não tem mais homens, né? Que elas falaram, nós vamos conviver, vamos chorar juntas e tal, que eu achei uma cena também, eu não sei como a gente fala, não é cena, né? Não sei se fala relato ou passagem, enfim, eu também gostei bastante. Achei que foi muito representativo do final, a morte do Rano, essa reunião das mulheres e aquele negócio dele passar o traço. Tem antes de passar aqui para a Larissa, tem uma parte bem interessante aqui sobre essa questão da morte de Rano, que diz assim, ó, o pequeno Rano, de fato, se recusa ao trabalho e à responsabilidade, sentindo o sofrimento do pai, aí, porque ele estava sofrendo por causa do pai, e aí ele diz assim,
Ele vive por um breve tempo as delícias da música, que são, no simbolismo do romance, somente um antegosto da dissolução da morte. Aí vocês percebam que Thomas Mann começa a jogar elementos ali que meio que dá uma sensação de que algo ruim estava por vir. Então, ele gosta de colocar simbolismos. Isso vocês vão ver ele faz muito. isso. Quem for ler Morte em Veneza, vocês prestem atenção em cada lugar ali, porque são muito simbólicos. São simbolismos e do que está por vir. É como se fosse uma premonição. Então, é muito bacana isso que Thomas Mann coloca. Larissa? Pegando Morte em Veneza, Larissa, só para eu não esquecer, vocês são muito jovens, então não deixem de assistir Morte em Veneza, do Luchino Visconti, se já não assistiram, porque é um filme fantástico, entendeu? Não deixem de ver. Lê Morte em Veneza. Eu vi o filme 2 vezes, agora eu vou ler o livro. Vou procurar, Simão. Veja, é Larissa. muito... Não, pegando o gancho da Simone, falando da Toni, eu tive a impressão de que ela tinha um certo talento para a felicidade, porque ela não se debruçava nas reflexões com o aprofundamento que o Tom fazia. Então, ela não entrava em desespero, ela não entrava na angústia, ela não ficava. Então, de uma certa forma, ela tinha aquela vida prática que o Thomas tanto valorizava. De uma certa forma, eu acredito que a Toni tinha isso, né, de olhar para as coisas como elas são, da vida prática. E outra coisa também que eu achei interessante foi naquele dia, né, do capítulo do dia do Rano, que eu achei que, em certa medida, por mais que ele tivesse uma personalidade bastante diferente do pai, em certa medida ele vivia na escola e o que o pai experimentava na vida adulta no comércio, né? As fraudes ali dos alunos com as colas e tudo isso que antes no livro o Mann vai apresentando para a gente. Então, é como se ele cedo demais tivesse desistido da vida, cedo demais tivesse entendido, seja através da música, da sensibilidade dele, o que ia esperar, independente do que ele decidisse fazer, no comércio ou não. Então, eu achei essa passagem, está muito fresca na minha cabeça, que eu acabei de ler, então eu achei essa passagem da escola, né, do período dele da escola, muito interessante. Valéria? Que eu acho, assim, apesar de, né, que eu mesma que falei, que eu acho que o personagem principal é a família, é o contexto, é a estrutura, eu acho que ainda assim, eu acho que tem coisas muito interessantes nos personagens, né, principalmente nesses 4, que conduzem aí a história, porque, assim, você vê que os personagens, eles são muito doentes, né? Eles todos são muito doentes. A única que parece que sai um pouco desse contexto, e aí é interessante notar que é ela que fica da família, né? Porque quem sobra da família é a Toni e a descendência dela, que é a filha dela, só sobra ela, mas porque ela tem realmente essa força, apesar dela ser uma mulher do contexto da época, ela não sai disso, né? Ela é uma mulher que não trabalha, ela é uma mulher que depende de alguém, de ter o nome de um homem para ela continuar tendo respeitabilidade, né? Podia divorciar, mas respeitabilidade não tinha nenhuma, sendo divorciada. Então, mas mesmo assim ela está sempre buscando uma forma de manter aquele status, né? Ela busca incessantemente isso, ela busca até o fim. E engraçado, quando a gente falou, ela só teve 2 casamentos, mas ela, na verdade, teve 3, né? Porque o casamento da filha foi o 3º casamento dela. Quem casou ali foi ela, não foi a filha, né? Porque ela fez tudo, quem casou foi ela, né? E fala isso no livro, inclusive, que era meio o 3º casamento dela. E o pai e filho ali são muito interessantes, né? Porque eu achei o Thomas um personagem muito interessante, muito difícil, porque ele é isso, né? Ele é uma regra. O Thomas é uma regra, que não pode sair daquela regra, né? Você vê, e o Thomas Mann, ele fica repetindo os detalhes, né? Que é aquilo que fala muito no pós-fácil, leitmotivem, não sei se é assim que lê. Ele tem muito essa preocupação com a aparência, com a roupa, como é que ele vai se vestir, porque ele tem que
estar sempre impecável, né? Ele nunca pode estar de alguma forma que não seja impecável, da forma como as pessoas vão vê-lo, né? Ele pode estar até arrasado por dentro, como foi o caso, por exemplo, como ele fica arrasado quando ele vê que o filho não corresponde às expectativas dele, ele fica arrasado quando ele vê que o casamento dele é um nada, fica arrasado quando ele pensa na possibilidade de ser traído, e fica arrasado quando ele toma esses golpes do comércio em si, né? E vê que a família vai caindo, mas ele se mantém sempre naquele padrão, naquela régua, naquela sempre. O Christian é super, né? O Christian a gente vê que ele é doente desde sempre, né, gente? Ele tem mania, ele, né? Fica claro que ele, né? Ele tem mania, ele é hipocondríaco, ele cria coisas, né? Apesar de ser um artista frustrado, porque ele não consegue ser um artista, porque ele não podia ser artista, né? Ele tinha que ser comerciante, ele tinha que ganhar dinheiro, ele tinha que ajudar a manter a família, então ele não pode. E o Rano a gente percebe desde o início. O Rano, para mim, ele é um personagem que desistiu da vida desde criança, né? E aí fica claro isso, que ele não tem essa noção, mas isso é claro quando ele põe a linha final no caderno. Ou seja, ia acabar ali, ele não ia ter descendência, né? Ele não ia deixar nada, então ele desistiu da vida. E é interessante que ele fica falando aquele capítulo da febre tifoide, que é o penúltimo capítulo, né? Que ele fica descrevendo a febre tifoide de uma forma assim muito detalhada, né? E aí eu falei, gente, para onde que vai isso, né? Porque né, um tratado de medicina de febre tifoide aqui. E aí no final, e a gente só fica sabendo que o Rano morreu de tifo no outro capítulo. Mas no final, ele fala uma coisa assim, que o doente de tifo, mais ou menos assim, que eu não lembro, que já tem mais tempo que eu li, que o doente de tifo, ele até poderia ter uma chance maior de sobrevivência, meio que se ele quisesse, se ele não se entregasse tanto. E como acho que o Rano era absolutamente deprimido, né? Ele tinha mesmo essa característica, ele ali, né, ele já tinha desistido da vida, ali foi só o final mesmo. Então, eu acho os personagens interessantes por causa disso, né? Eles vão nessa construção, assim, até o fechamento deles. Antes de passar aqui para a Larissa, tem uns pontos interessantes que a Valéria trouxe aí. Primeiro, não sei se vocês percebem, né, como a Valéria contou aí, bem detalhadozinho cada personagem, a decadência física deles, né? Parece que o último, como a Valéria até mencionou, o Rano desistiu, já nasceu com um propósito mesmo, que não quer a vida. Então, é meio que isso, que além do mais, outro ponto bem interessante é a decadência desse estilo patriarcal, onde só os homens tinham que tomar conta das posses, das coisas da família. Por que não ficou com a mulher? Por que não ficou com as meninas? Então, o último que sobrou foi uma menina, foi uma mulher. Por que não fica? Então, mostra que aí os homens que eram ditos como chefões, fortes, morreram todos, sumiram. E aí só sobreviveu o quê? Uma mulher. E aí mostra o fim desse sistema patriarcal. É muito interessante. E outro ponto para finalizar, não sei se vocês sabem, mas o Thomas Mann adorava estudar biologia. Ele era apaixonado por biologia. Então, quando ele escrevia, eu li isso quando eu fui ler A Montanha Mágica. Quando ele se debruçava sobre alguma doença, ele se debruçava de forma muito fiel. Ele ia lá, buscava tratados de medicina, buscava artigos. Então, ele queria saber os detalhes. Quando vocês forem ler, ou se já leu aqui, ou a Montanha Mágica, vocês vão ver, ele vai detalhar a tuberculose daquela época, o tratamento da tuberculose daquela época. É impressionante. Que eu disse assim, eu estou lendo o quê? Um livro de patologia, alguma coisa do tipo, porque é impressionante como ele detalha a doença. É maravilhoso aquilo. Eu achei incrível. Até os procedimentos que eram feitos naquela época. Então, é comum ele fazer isso. Larissa. A Valéria lembrou da obsessão do Tom pela aparência, né? O cuidado e o tempo que ele gastava fazendo isso. E eu achei interessante também o contraste que se fez com a morte dele, né?
Ele caiu no meio da rua, numa poça suja de lama, coberto de sangue. E aí até a Gerda comenta, né, com a cunhada, que foi isso que mais impressionou, a forma como ele chegou em casa. Então, o contraste que foi feito ali, eu achei muito interessante, né? Ou seja, no final, na morte, não, né, tudo isso fica sem nenhum sentido, né? Não faz o menor sentido. Simone. Então, eu também achei isso, Larissa, que realmente, né, a morte ela não é, ela é implacável, né? Você pode ser o mais aristocrata, o mais bonito, bem vestido, e de repente você não sabe como vai ser. E o meu dentista que falou uma vez uma coisa, brincando, ele falou, olha, a gente nasce sem dente e a gente vai morrer sem dente. Claro que não é, isso foi metafórico, não é a situação atual, né? Porque, se bem que você fazer um implante, você tem um implante para fazer, porque se não tivesse, os dentes iam sumindo, né? E lembrando também uma coisa, o Rano sempre foi doente. Eu lembro que isso apareceu quando ele estava, eu acho que na cama, a babá estava colocando ele para dormir e ali falou, né, que ele tinha problema nos dentes, que doía, etc. E aí está. Nunca foi comentado no livro que ele devesse ir no médico, que alguém desse atenção, sabe? Nenhuma citação de carinho, nem da mãe e nem do pai. E realmente o pai, ele tinha um tratamento, ele tratava o Rano de uma maneira muito distante, né? O Rano já tinha aquela coisa de se distanciar do negócio da família. E aí o pai tinha toda aquela rigidez, né, que só quebrou quando tinha aquele militar na casa que o pai achava que ele estava tendo um caso com a mãe, e eu também acho que estava, tá? Sinceramente, eu acho que estava havendo algo amoroso lá, né? E que o Rano se solidariza com o pai, achando também que a mãe estava tendo um affair com o militar, e os dois se olham de uma maneira até carinhosa, cúmplice. É o único momento no livro onde os dois se aproximam mais. O restante do livro, eles estavam totalmente em locais diferentes, e a gente não vê, a gente vê a relação da babá com o Rano, eu acho que é Ida, não lembro como ela chama, Ilma, mas não vê a relação da mãe com ele, né? Você não vê ali um diálogo de carinho. E uma coisa que eu gostaria muito de entender é aquela composição que ele faz, que é a última, né, no piano, que tem toda uma sequência, deve ter toda uma melodia, eu não consegui imaginar, e porque ele cita termos musicais, né? Seria interessante entender um pouco de música para a gente perceber como que eram as nuances da melodia, né? Se eram fortes, se era piano, essas coisas, piano no sentido de lento, né? De delicado. Então, são coisas que também me marcaram no livro. Agora, a gente... mais uma coisa, só para complementar, né? É o que vocês estão falando. O primeiro personagem, o velho, o pai, o avô do Thomas, ele era um cara centrado, tranquilo, né? E ele fala para o filho que ele era muito sensível, ou alguma coisa do tipo, muito emotivo. E ele era religioso, escrevia e tal. Aí a gente passa para o Thomas, que é um cara mais sensível ainda, apesar de toda aquela carapaça elegante,
que também ele tinha que ser como a casa. A família tinha que corresponder à imagem da casa. Aí você termina com o ramo, que é o mais sensível, né? Então, os homens, a qualidade, né? A força... A força física parece que vai decaindo. Foi né? foi caindo, exatamente. A força, né? A casa, foi tudo, né? E esse negócio de casa, eu não consigo parar de falar, mas só queria lembrar que 100 anos de solidão também tem a casa que começa linda, né? E depois ela vai com aquelas formigas, não tinha umas formigas na casa, né? E também... A casa vai sendo tomada pelas formigas. Exatamente, é isso aí. E também os maias, o sobrado, é a mesma coisa, né? A casa, no final, ela fica abandonada, uma geração morre, a geração mais nova tem um problema, né? Então, a casa é sempre sei lá, é um ponto, né? Ela simboliza uma casa bonita, simboliza uma situação firme, alegria, sucesso, né? E uma casa mal cuidada, ela simboliza uma decadência. E me lembra também, eu moro perto da City de Pinheiros, do lado dos ricos, né? O meu lado não é o lado rico. Então, o que acontece lá? Você vê umas casas grandes, né? E eu sempre reparo em umas casas onde você vê que elas são antigas, aí você olha a cortina do lado de dentro. Elas estão cinza, elas estão mais mal cuidadas, elas estão um pouco caídas. Tem uma casa que eu tenho reparado isso. E aquilo mostra que mora ali pessoas que pertenceram ao momento feliz naquela casa, e hoje continuam lá, e depois de um tempo não vão estar mais lá. Isso me dá uma nostalgia, isso me mostra, assim, uma família que foi feliz, que tinha alegria, que tinha filhos correndo, foram crescendo, e os velhos foram ficando, entendeu? É uma analogia que eu faço. E agora eu vou parar de falar, porque a Jana vai nos falar de Clotilde. O que mais, Clotilde? Deixa eu só concluir aqui o negócio, o raciocínio de Simone. Dois pontos. Simone, essa questão de não levar o menino para o médico, eu não sei como era a relação medicina e pessoas naquela época. Sobretudo se era algo muito caro e eles não tinham condições de pagar. Aí, porque a gente vê ali a decadência da família, eu não sei como era. Outra coisa, essa questão da casa, eu só lembrei daquele podcast, A Mulher da Casa Abandonada. Então, é isso mesmo. E a casa toda era uma casa muito de gente de alta sociedade, né, da alta sociedade de São mesmo. Paulo, e aí a casa estava abandonada, né, então era de fato isso. Oi, Janaína. Gente, e aquele dentista lá que tinha medo de fazer tratamento, lembra? Que era o dentista do Thomas, o dia que ele foi arrancar o dente que quebrou, o cara se sentiu mal, e aí ele estava comendo bife com repolho e ele se recolheu. Aquele dentista é muito doido também. Mas o Thomas, ele morreu por causa daquela extração que foi totalmente errada, né? Foi a causa da morte dele, eu acho. Ele ficou perturbado, com muita dor, e aí ele tropeçou e caiu. Não, né? Que houve, assim, mas eu tive a impressão que a causa da morte dele foi a extração do dente. Uma infecção que ocorreu, não? Pode ser. Ele teve uma hemorragia com a queda. Diga-se, Janaína. O que eu ia falar é que uma coisa que eu percebi muito é que essa família é uma família muito isolada. Eles não se misturam com absolutamente ninguém. Tem a outra família, que é como se fosse a família rival deles, e eles, em momento nenhum, eles pensam nessa família como alguém que poderia se aliar a eles. Para eles, todo mundo era inimigo ou era inferior, e eles não queriam se misturar. Então, assim, o livro, ele o tempo inteiro, como se fosse a vida, né, mostrando para eles que um dia eles iam perceber que eles eram gente como todo mundo. E no início,
que eles vão se mudar para essa casa nova, que era aquela comemoração e o jantar. Aquela casa ela já tinha pertencido a uma família que tinha falido. Então, assim, aquela família um dia foi como eles. E eles ignoram isso, continuam com toda essa pompa. Aí, essa família rival, eles vêm do nada e começam a enriquecer também. E eles só olhando aquilo com desdém. Aí eles querem se apegar àquela família da moça que é do Popperade, porque eles eram nobres, né? E, de repente, essa família que eles tanto almejavam e invejavam até o nome deles, né? O status deles, eles é que acabam pedindo dinheiro para os Buddenbrook, e eles também não se atentam para isso. Então, eles passam o tempo inteiro, a vida toda, recebendo avisos de que eles eram gente como todo mundo, e eles ignoram tudo isso. E no final, acaba com a Tony falando para Clotilde, Simone. A Tony falando para Clotilde: olha só, Clotilde, a gente ficava aqui lutando tanto, se esforçando tanto para ter as nossas coisas, e agora a gente está no mesmo status social que você, porque elas viraram mulheres como a Clotilde, né? Oi, Valéria. Então, só falando sobre essa questão daquela cena que a Simone citou, de pai e filho, né? Que é a única cena verdadeira que a gente vê de afeto entre pai e filho, porque o Thomas não demonstrava afeto, até porque ele não pode, né? Porque tem que ser sóbrio, sempre aquela regra, então não pode demonstrar afeto. E quando, no auge da desorientação dele, do ciúme, sem saber se a mulher estava ou não traindo ele, tudo, e com aquelas coisas todas na cabeça, ele se abre com o filho, né? É a primeira vez que ele se permite tirar aquela estampa toda, né? Meio que tira aquela estampa toda. Dura pouquinho, né? Dura um nada, assim. Mas ali, realmente, é a primeira vez que ele se abre com o filho, a primeira vez que ele é humano. Porque o Thomas tem hora que parece que ele não é humano, né? E um dos capítulos que eu mais gostei, não sei qual que é o capítulo que tem agora, foi a briga dele com o Christian, quando eles brigam, depois que a mãe morre, né? Tem uma briga de herança, mas depois tem uma briga muito mais ali de personalidade, né? De duas personalidades que são muito opostas e que a uma hora ia entrar em conflito ali mesmo, né? Não ia ter como. E realmente, porque é interessante essa parte, quando o Thomas se abre com o Hanno, porque ele realmente parece que não tem carinho nem de pai nem de mãe. Apesar que de mãe, a gente não sabe, porque ela não é trabalhada na história, né? E eu acho que, na verdade, dois personagens interessantes que não são trabalhados na história, que é a Gerda e o Kai. Mas eu entendo por quê, porque, na verdade, quem vai ser trabalhado é a família, é o Buddenbrook, e eles não são, né, mesmo ela casada com ele, ela não é Buddenbrook, ela não é família, né, teoricamente, ela não é sangue, né, ela não tem aquela coisa. E o Kai, que eu acho muito legal, né, tem uma parte do pós-fácil que eu achei muito bom, que ele está falando dessa questão de cada um da personalidade, e dessa questão também de que era só uma questão de ciclos de família, né, que as famílias todas têm esse ciclo de ascensão e queda. E aí ele fala, quem se aproxima da ideia do novo homem, livre de considerações éticas e obrigações sociais, é talvez o pequeno Kai, uma figura secundária que é a mais próxima de Hanno e, ao mesmo tempo, seu oposto. Né? Eu adorava esse personagem. Eu achava ele uma graça, entendeu? Porque ele era pobre, mas ele não ligava para ser pobre, ele não ligava para essas convenções, apesar dele ter origem nobre, ele era pobre, ele não tinha dinheiro, ele andava do jeito que ele queria, ele fazia meio que ele queria, ele não tinha essas amarras, então eu achava esse personagem bem legal. E, Valéria, isso é bem interessante que você traz aí, antes de passar aqui para a Larissa, que essa questão desse aspecto, né? Dos personagens, de ser principal ou não, isso só corrobora mais ainda com essa apresentação do Kai. Porque você veja que não há um personagem principal. Ele não foca, até como o Simone falou, que os personagens não são aprofundados. Não são aprofundados os personagens Buddenbrook, da família Buddenbrook. Aí você perceba que esse personagem secundário, ele é muito mais raso ainda. Isso só mostra o quanto não tem um personagem principal.
não tem um aprofundamento nas pessoas. É a estrutura em si. É a estrutura em si. Oi, Larissa. A Valéria falou uma coisa muito interessante sobre o relacionamento da Gerda com o Hanno. E aí eu estou aqui pensando, eu acho que a única forma que eles dialogavam, que eles conversavam, era por meio da música. Quando eles tocavam juntos, talvez eles se estabelecia ali um diálogo entre eles, mas era isso. E outra coisa também em relação ao testamento do Tom, me comoveu o fato dele ter determinado o testamento da dissolução da empresa, da firma, porque eu achei que, de uma certa forma, foi um gesto de bondade, de generosidade em relação ao filho, que ele entendeu que o filho não ia conseguir continuar, que ia sofrer, que ia ser infeliz com aquilo, e falou, bom, vou liquidar, vou dissolver a empresa e vou permitir que ele escolha, né, o destino, que ele escolha a vida dele. Então, eu achei muito interessante essa parte do testamento, e que ele ficou de guarda na porta, né? Ali como se aquele testamento tivesse sendo feito para ele, para o Hanno. Achei muito legal. É verdade. Você trouxe uma coisa muito legal mesmo. Janaína. É uma coisa que eu lembrei que a Simone falou sobre a música que o Hanno toca no final. Eu vi naqueles créditos que no início do livro, quando a Gerda está tomando aulas de música com aquele professor, ela fica insistindo para que ele ensinasse ela a tocar músicas populares, que eram consideradas não apropriadas para a classe social dela. E o professor resistiu muito até que ele cedeu. E que essa música que o Hanno toca por último é essa música que ela insistia em aprender. E o que eu queria falar é que eu fiquei muito chocada com o final do Christian, porque foi meio que uma, uma desesperança total, né? Porque ele era a única pessoa que fugia ali dos padrões, que buscou ser feliz ao modo dele, que tentou não se importar tanto com as coisas e viver a vida que ele queria viver. E no final das contas, ninguém era livre, né? Ele que foi o único que tentou ser livre, quando conquistou a liberdade dele, se viu fisicamente preso num asilo. Então, eu achei bem triste também. Tirou qualquer esperança, porque ao mesmo tempo que a gente critica a rigidez da família, né, do Thomas, da Toni, a gente vê que não tem muita fuga, não tem muito para onde correr. Isso achei bem triste. No dia do Hanno da escola, só para falar rapidinho que você falou, Jana, de liberdade, tem uma parte que ele fala, né, que a porta da escola estava aberta, que o Caio e o Hanno poderiam sair se eles quisessem, mas tinha a aula seguinte, tinha o dever, tinha o que eles tinham que cumprir. Então, acho que essa parte representa muito o que você falou mesmo. Eles não tinham liberdade de decidir o que eles queriam. Só queria mostrar aqui um trecho que eu falei. Agora, só uma pergunta para a Jana. Você viu esse filme, Jana? É um filme? Não, no livro, naqueles extras do livro mesmo. Ah, tá. As informações extras, ele fala sobre essa música. Ah, tá. Então, tem um trecho que eu falei para vocês a live passada, que há alguns nuances que o Thomas Mann coloca no livro, que tem algumas coisas do antissemitismo. Não sei se lembram, que até citei isso. Sim. E aqui no pós-fácil, isso deixa bem claro, porque ele diz assim, ó, que era muito sutis as coisas, porque já mostra o antissemitismo no início ali dos anos 1900, essas coisas. Aí diz assim, ó, enquanto o cabelo copioso de Toni é loiro, sua companheira, Julinha Hangstrom, tem grandes olhos negros. A mãe tem cabelos pretos extraordinariamente espessos, e o irmão Hermann apresenta um nariz achatado que cobria um tanto o lábio superior. Esses traços físicos foram registrados como estereótipos judaicos que se associaram ao fato de Hangstrom ser um novo rico vinculado através de casamentos e uma casa de exportação em Frankfurt. Naquele momento, o centro da nova capital especulativo da qual a casa Rothschild se tornou emblemática. Olha isso que bacana, né? Porque mostra
essa questão do antissemitismo daquela época. E aí mostra, ele citava as características das pessoas, trazendo o estereótipo de judeus. É muito interessante porque já mostrava meio que um preconceito daquela época, né, com os judeus e toda essa questão do antissemitismo. Oi, Valéria. Eu só queria falar que eu esqueci de falar da outra vez, que eu também não entendo essas questões da música, desses crescendo e diminuindo, eu não entendo nada de música, mas eu achei que ali, né, e colocado daquela forma, como colocou, para mim foi tipo um hack, entendeu? Porque essa música de morte mesmo, né? Para mim é um hacking que ele fez para ele mesmo, só para ele mesmo, porque ninguém ouve, mas, né, ninguém vê, ninguém ouve, mas ali para mim é o fechamento, né? Tanto que é o fechamento dele mesmo, né? Ele termina como uma catarse mesmo ali, né? O menino termina ali como uma catarse e no próximo capítulo eu acho que já passa a descrever o negócio do tifo. E que aí ele morre, né? Ele morre ali com seus 16 anos, mais ou menos. Então, eu entendi a música ali, de tantas idas e vindas na música, como isso. O Caio fala para ele que não era para ele tocar aquele dia. Para ele tocar aquele dia. Aí ele toca, né? E o livro, o que eu queria falar, assim, que, né, a Janaína está falando até dessa falta de esperança no final do Christian, mas o final de todo mundo é muito sem esperança, né? Porque o livro é muito pessimista, ele é muito pessimista. Desde nada dá certo, gente, nada dá certo, né? Individualmente, nada dá certo. Pode ser que algumas coisas no início deem certo coletivamente, para a empresa, para a família, mas individualmente nada dá certo, né? A vida da Toni é um desacerto total, né? Ela busca, mas nunca dá certo, nunca. Né? Então, é tudo muito pessimista, né? O Christian, ele não tem nunca uma melhora, ele não tem nada, mas eu acho que tem um lado que eu entendo o Christian, que é assim, dessa mesma forma que a Janaína entendeu. Então, sem esperança, porque ele é aquela pessoa que destoa da família, né? Ele quer ser artista, ele fala bobagem na hora que não tem que falar, ele é inconveniente. Então, ele não é regra igual o Tom. Mas, em compensação, ele também não faz nada, né? E ele vive de quê? Do dinheiro de quem produz para ele, porque senão ele vai viver de quê? Né? Porque ele não se mexe também, né? A gente entende que é porque ele é doente, né? Precisava de tratamento. E uma coisa, negócio do tratamento do Rano e dos médicos, eles tinham médicos, né? Eles tinham médicos da família. Tinha o mais velho, que era o tal do Grabov, e tinha depois o Langhaus, eu não sei se é assim que fala, mas eram médicos da família. Só que não teriam nenhuma capacidade de tratar esses males da família, porque é mental, né, psicológico. O Christian me cansava muito, eu detestei aquele personagem. Nossa, como era chato, gente. Me entediava aquela discussão dos dois. Imagina essa pessoa numa festa, falando as coisas que ele falava. Oi, Janaína. Oi, gente, Cristian falando uma coisa séria e eu que fazendo coraçãozinho pro gatinho da Simone. Gatinha. Gatinha, linda, linda. Ela é parecida com o meu. Realmente, essa questão do antissemitismo na forma dele retratar as pessoas, né? Tanto no físico, mas como ele fazia questão de retratar como pessoas feias, né? Com traços que ele considerava feios. E isso é um recurso de antissemitismo que já vem desde a arte sacra, quando as representações de Jesus seguem um molde europeu, mas dos apóstolos segue um molde judeu, de Judas segue um molde judeu, como um vilão sendo judeu, mas Jesus não. Então, o que mais me chocou nessa história foi nos créditos no pós-fácil do livro, a parte que não sei se é o sobrinho do Thomas Mann ou algum parente dele que fala, mas quem não era antissemita naquela época? Como não ser antissemita, né? Ele disse no finalzinho.
né? Porque era Assim, algo comum, né? Era algo comum na deu a entender sociedade. que ele mudou com o tempo, casou com uma judia, e isso transformou esse pensamento dele, aparentemente, né? Mas foi bem chocante. Enfim, para finalizar, quantas estrelas vocês dão? Favoritaram ou não? Eu Eu gostei, sempre ó, favorito. eu dei 4 estrelas. No máximo 4. É, eu dei Gente, 4 eu estrelas. sempre favorito. Não, eu Tudo favoritei 4 cinco. estrelas, é uma E é coisa como boa. assim, é um negócio muito E, gente, sabe simples. por quê? Bom, É o primeiro romance dele. Ele tinha 20 anos, 20 e poucos anos, quando fez esse livro, quando escreveu esse livro. E olha a bagagem. Você, com 20 e poucos anos, na casa dos 20 anos, escrever um negócio desse, com tantas nuances, tanta coisa, assim. Não é para qualquer um, não. Não E é eu para qualquer acho um. que é um livro que, assim, independente da história em si, ele traz muita reflexão, ele traz muita oportunidade de pensar, ele traz muita É. coisa para você ficar associando e fazendo ligações dentro seguindo pistas dentro do próprio livro, e eu gosto disso. Mas eu achei que uma coisa nele tá tão atual agora, que, que eu li também no Pós-Fácil, que é um livro que causou muita discussão na época, porque ele estava retratando pessoas, se inspirando demais em pessoas reais, né, na família dele e conhecidos. Uhum. Então, as pessoas da cidade que ele vivia começaram a fazer listas associando os personagens com as pessoas da vida real, e isso quase Inclusive, virou um ele foi caso. processado, né? Acho que no Posso Eu Fácil acho, fala eu alguma acho que ele coisa, né? participou de um processo de alguém que fez algo parecido e ficou com medo Ah, de acontecer com ele. foi isso. E aí, hoje em dia, a gente vive isso de novo com essa questão da inteligência artificial, usando imagens das pessoas, né? É. E até onde isso é ético ou não. O que a gente vê no livro é que, com o passar do tempo, ninguém começou a se importar tanto, porque escreveram livros falando de Napoleão como personagem, como a gente leu em Guerra e Paz, né? Colocando palavras na boca dele, ele sendo um personagem sem autorização, né? Então, assim, onde vai parar essa discussão da inteligência artificial? Será que vai seguir esse rumo dos literários? Será que as leis de imagem, direito de imagem, vão falar mais alto? Bota a gente para pensar, assim, como isso é atual. só pegando um gancho no que a Jana está falando, e agora que a gente já está lendo alguns clássicos, né? Naquele curso lá da Sala Jaú, que o cara está lendo o Inferno, o Dante também, num dos níveis, ele pegou ele colocou na história, né, personagens da sociedade da época também, entendeu? E o pessoal ficou pau da vida com ele também. Então, talvez o Thomas Mann tivesse lido Divina Comédia também. Como a gente já comentou, né, que uns vão pegando, vão lendo, vai influenciando, né? É isso. Eu dou 4 estrelas também, e eu acho uma coisa interessante nisso que vocês estão falando, dessa questão assim que parece que retrata personagens, mas é porque os personagens são muito reais, né? Os personagens são muito humanos, aliás. Uhum. Né? O próprio Pós-Fácil fala que nenhum personagem se destaca pelo caráter, por uma coisa excepcional que ele tenha. Não, todos eles têm muitos defeitos, né? E é muito mais fácil você reconhecer quando esses defeitos são colocados. Você está falando de mim, esse defeito é meu, é de mim que pegou. Então, assim, né, os defeitos são muito escancarados. Todos os personagens têm muito defeito, né? A Tônia, apesar de eu gostar dela, ela tem um monte de defeito, gente. Ela é soberba, né? Ela é preconceituosa, né? Então, ela é meio bobinha às vezes, né? Apesar de ser muito inteligente, ela é meio bobinha. Também deu é mais ou menos isso. É. Ele foi processado por causa disso, né? O quanto isso é muito comum na sociedade em si, né? É isso. Personagens são humanos, né? Características humanas. Então, pode ser qualquer um. E é por isso que traz essa falta de esperança, porque você vê pessoas que lutaram a vida inteira, pessoas que não estavam nem aí, pessoas que eram soberbas, pessoas de todos os tipos, e no final, o destino de cada um
não estava nas mãos de nenhum deles. Eles, não importava o que eles fizessem, o destino era inexorável, né? Uhum. Ainda que ninguém tivesse cometido erro nenhum ao longo da vida, o final seria o mesmo, porque foram doenças que foram a derrocada final, né? Então, como E, evitar? e tem a questão do ciclo também, né? O Pós-Fácil fala muito isso, que é um ciclo, que essas empresas familiares, elas geralmente não aguentam mais do que 3 gerações, né? É Então, verdade. elas têm essas ondas aí, É por e isso, elas vão decair mesmo, é né? por isso, Valéria, que a maioria dessas, quando passa algumas gerações, muitas empresas colocam nessa sociedade aberta, né, sociedade anônima, Anônima. porque se eles não colocarem para ter vários acionistas, eles vão acabar perdendo o negócio. É É isso mais ou aí. menos isso. Mas eu E adorei ler, não, eu foi gostei muito bom. bastante. Adoro história familiar, adoro intriga familiar, adoro.